Bem-vindo a mais uma conversa. Nesse vídeo eu quero falar sobre os 5 pilares da energia masculina. Muitas pessoas pensam que a energia masculina tem a ver com a estética, tem a ver com a maneira com que tu se veste, tem a ver com o teu shape, tem a ver com o teu rosto, um rosto másculo. Talvez tudo isso ajude, mas e quem não tem? Quem não tem isso vai fazer o quê? Então eu trago aqui para ti os 5 pilares do comportamento que tu pode começar com isso ainda hoje, ao final desse vídeo, da energia masculina. Me diz uma coisa, deixa um ei, Copini, tô aqui. Me diz uma coisa, tu já foi um cara gordinho e resolveu entrar pra academia, aí mudou o teu aspecto, ou era magrinho e ficou fortinho, mudou teu aspecto e nessa mudança percebeu que as pessoas começaram a te olhar diferente? Tu já foi um cara que, sei lá, não tinha emprego, não fazia nada, aí começou a trabalhar, começou a ficar um pouco... subiu de classe social, né? Teve uma pequena ascensão social e percebeu que as pessoas começaram a te olhar diferente? Comprou um carro que chama atenção e percebeu que as pessoas começaram a te olhar diferente? Algum aspecto na tua vida mudou que fez com que as pessoas te olhassem de maneira diferente? Agora me diz uma coisa, mesmo que algumas dessas pessoas te olham de uma forma hipócrita, por interesse, não é bom essa sensação? Não a sensação de ter as pessoas te admirando, te invejando, mas é uma recompensa para mostrar que tu está crescendo? E quando se trata de mulheres te olhando assim, não é bom isso? Ter o sentimento de poder de escolha não te dá uma certa segurança na hora de agir? Não te dá menos medo quando tu tá num conflitinho ali e vai ficar pensando, não, mas quem sai perdendo é ela? Se tu é um cara de um nível muito baixo, tu não fica com medo de que as mulheres podem se tornar vilãs para ti? Golpistas para ti? Interesseiras? Quanto maior é o seu nível, né, de homem, menor é o risco que você corre de cair nisso. Quanto menor é o seu nível, mais você está vendo as mulheres como, assim, inimigos, pode-se dizer, né? Então, energia masculina, o trabalho em cima da energia masculina é o que vai compor tudo isso e vai deixar o teu comportamento mais blindado para isso e mais atraente também para as mulheres. Quanto mais atraente você for, mais blindado você está a todo esse tipo de coisa. E menos tu enxerga as mulheres como inimigos. Ou seja, menos rancor tu tem. E quanto menos rancor, mais blindado, mais forte mentalmente tu é. O rancor do sexo oposto é uma fraqueza. É uma grande fraqueza. Pode perceber os caras que comentam aqui em vídeos como esse, alguma coisa que fala mal do comportamento feminino, mas não no sentido de apontar realmente um defeito, mas simplesmente expor um rancor, são caras fracos, mentalmente fracos. Bom, vamos lá. Depois dessa pequena introdução, deixa eu te falar sobre os 5 pilares da energia masculina. Sem dúvidas, o primeiro pilar chama-se ambição. Mas quando eu digo ambição, parece que é uma coisa somente capitalista. Tipo assim, para um homem realmente o que ele tem nunca é o suficiente. Mas não porque ele é um cara hipócrita, materialista, capitalista demais, vendido aos bens materiais, ao dinheiro, grana, etc. Não. É porque o ato de conquistar mais, ele é apaixonado pelo ato de conquistar mais. E não pelo fato de ter em si. Tem que estar buscando um desafio. Então a ambição, quando se fala ambição e coloca ela como um pilar da energia masculina, cara, nós estamos falando de uma ânsia por competitividade, por querer crescer, por querer ser melhor. Um homem que cresce e do nada ele se aposenta porque ele já conquistou o que ele queria, esse cara atrofia, fica atrofiado e fica esperando a morte, porque não tem o que fazer. Então a vida masculina ela é regida nisso. Inclusive o pilar ambição é o mais forte, mas não é uma ambição assim, uma ambição só de, eu quero ganhar mais grana. Não, é sede por competitividade. Se pudesse fracionar a ambição, seria um desses fatores aí, seria sede por competitividade. Então o primeiro pilar, eu sempre falo aqui, então por isso eu não preciso me aprofundar muito, né? O primeiro pilar é a ambição. Nunca deixa a tua ambição morrer. E de tempos em tempos ela morre, ela diminui, tu fica trocando de foco na tua vida. Às vezes tu tem uma ambição com o teu corpo, quer ficar com o corpo foda, às vezes tu tem uma ambição no teu trabalho. O importante é que ela não morra, que tu não fique uma pessoa estagnada.
Um homem sem ambição, ele tem uma chance muito grande de cair numa depressão, né? Num niilismo, numa falta de propósito, não sabe para onde vai. Segundo pilar eu chamo de animalidade. Mas não me entenda errado. Animalidade não é ser um troglodita, é ter um troglodita dentro de si. O homem deve estar o tempo todo conectado com o animal que ele tem dentro de si. O homem deve estar o tempo todo conectado com o animal que ele tem dentro de si. Ele não pode ser agressivo, ele sequer deve ser agressivo. E nem é bom ser agressivo, ter um comportamento agressivo. Mas as pessoas ao redor precisam saber que ali tem firmeza. E deve se deixar transparecer por algum detalhezinho, seja no teu olhar, seja na tua fala, na tua palavra, de que tem um pouquinho de agressividade dentro de ti. Tem um animal dentro de ti, que se precisar, ele vai ser usado. Mas é claro que ele não pode ser usado. Inclusive, pessoas que têm, homens, né, que têm uma agressividade que não é controlada, essa agressividade é um negócio do polo feminino. Um homem que fica surtado, que fica inconstante, isso é do polo feminino, né? Que inclusive, vou falar sobre isso num dos próximos itens. Eles vão se intercalar e vão se conectar. Terceiro pilar chama-se racionalidade, ou seja, esse animal que tu tem dentro de si, essa fúria, ela deve ser controlada. É igual quando ensinam artes marciais. Nas artes marciais você tem a capacidade de ferir, mas faz parte de todo o trabalho você saber não ferir, você se controlar. E o autocontrole vale muito mais do que a própria capacidade de lutar, capacidade de luta ou agressividade em si. Então essa racionalidade, ela também tem a ver muito com, não só com ser racional, tomar decisões pela razão, muito mais pela razão e menos pela emoção. Claro que também não é ser um Thomas Shelby frio calculista, você tem emoções, sabe lidar com elas, não fingir que elas não existem. É ser racional. E também ser controlado, ser contido. Sabia que, uma curiosidade para ti, sabia que um dos principais sintomas da testosterona baixa num homem é ele ter um humor inconstante, um humor que oscila demais? E quanto mais alta é a tua testosterona, eu também pensava que quanto mais alta ela fosse, mais agressivo eu seria. Mas não, bem pelo contrário. Mais controlado o meu humor fica, mais constante eu estou. Então toda essa fúria dentro de ti, ela deve ser muito bem controlada. Não importa, talvez nós estamos falando aqui de energia masculina em essência, ou seja, eu quero ser isso para mim mesmo. Ou talvez estamos falando de energia masculina, polo masculino por estética, ou seja, eu quero que os outros me enxerguem assim. Eu não estou nem aí, tanto faz, pode ser os dois para mim. Eu quero ser isso para mim, porque é bom para mim, e eu quero que os outros me vejam assim. Então, no caso, quando uma outra pessoa te vê assim, uma mulher, ela se atrai por isso. Isso é atraente para ela. Não importa se ela diz que ela gosta de cara A ou B, carro A ou B, renda A ou B. Não. Polo masculino atrai. Fim de papo. Quarto pilar eu chamo de constância. É parecido com racionalidade? Talvez. Constância significa que um homem ele tem um propósito em mente e ele não muda. Um homem dentro de um relacionamento, ele é visto pela sua mulher como um pilar muito forte. Um pilar que ela se apoia emocionalmente. E ela se apoia num pilar que é constante. Ou seja, o teu comportamento ele é uma constante. Ele não é uma variação. Tu não muda pelos outros. Tu é um constante. Tu é uma coisa que é aquilo que é. Dizem que os homens mudam muito de ideia. Ah, tem uma ideia aqui num dia, no outro dia já tem outra ideia. Não tem nada de errado nisso. Mudar de ideia é uma tentativa de se aproximar da realidade, de reconhecer o seu erro. Então o homem muda de ideia sim, mas não muda de propósito. Ou seja, tu tem um projeto. Tu pode mudar várias vias, os meios que tu vai alcançar esse objetivo, mas nunca o objetivo em si. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava para um cara numa editora, e esse cara era uma pessoa que eu admirava bastante, né? Ele fazia planos assim, tipo, para daqui 10 anos. E eu pensava assim, como é que um cara consegue fazer um plano assim? Eu já ia esquecer, eu já ia perder a vontade, perder o propósito. Quando tu tem lá teus 18 anos, tua perspectiva de tempo é diferente, né? E eu percebi que quando tu cresce, tu fica maior, fica mais maduro, um homem tem que fazer planos de longo prazo.
E para que os planos de longo prazo deem certo, precisa-se de constância. Falou uma coisa, que essa coisa vai acontecer daqui 5 anos, ela tem que acontecer daqui 5 anos. Tu tem que seguir numa linha reta. Os homens seguem em linha reta. As emoções dos homens existem, mas devem seguir em linha reta. Tá triste? Fique triste. Tá feliz? Fique feliz. Não fica feliz e triste, sabe? Isso não é coisa de polo masculino. Último fator, eu não tinha um nome para isso, então eu vou chamar de fodacidade. Mas não de você ser um cara foda, mas sim de você ligar o dane-se. Eu acho que o ato de ligar para o que os outros pensam é uma característica feminina. Uma característica de polo feminino. Vamos fazer um parênteses aqui. Tanto o homem quanto a mulher têm comportamentos femininos e masculinos dentro de si. A questão é se polarizar. É se polarizar em um, para não ficar desbalanceado. Então, um dos aspectos desse yin yang é o ligar para o que os outros pensam. Na tua aparência, nas tuas roupas, uma mania de julgamento excessivo. Claro, nem tudo são muito extremos assim, mas tente, na maioria das vezes, ligar o dane-se porque as outras pessoas estão pensando de ti, que as outras pessoas estão achando, seja na internet, ou na vida real, ou no relacionamento. Mas fazer isso não significa ser um cara escroto, né? É sempre manter a educação, a elegância, a sutileza, mas no fundo não ligar. E quando eu digo não ligar, é também por uma perspectiva estoica, muito estoica, não só no sentido aparência e opinião dos outros, mas estoica. Por exemplo, hoje eu desci do meu apartamento e fui entrar na sala Alpha Life para trabalhar. É o lugar onde eu trabalho, onde eu me concentro. Na frente da sala tem 2 plantas bem bonitas, que custaram caro. E uma dessas plantas, uma criança provavelmente arrancou as folhas e ela ficou toda debulhada lá na frente, suja, e praticamente a planta vai morrer. Qualquer pessoa se estressaria. Eu olhei para aquilo lá, eu fiquei meio assim, né? Pensei, putz, se eu deixasse aquilo fluir, eu ia ficar muito irritado. Mas eu tinha um longo trabalho pela frente, eu não podia estar irritado. Eu só tenho uma escolha nesse momento. Ligar o dane-se para isso. Uma pequena irritação. Ligar o dane-se. Isso realmente me incomoda, eu não queria que aquilo acontecesse. Mas eu não tenho como reverter e nem como achar a criança, e foi uma criança, é coisa de criança, e eu fazia isso quando era mais novo. Então é melhor eu ligar o dane-se para isso, para essa pequena irritação, de maneira bem estoica, porque isso vai trabalhar minha constância, isso vai trabalhar minha concentração, isso vai me manter no meu foco. Ou seja, todos os pilares aqui, eles se encaixam, eles se mantêm uníssonos. Eu não fui poético, não fui romântico nesse vídeo, mas eu poderia ser. E retratar esse perfil de homem como alguém irresistível para as mulheres. Como, por exemplo, aquele homem que tem firmeza, mas que tem uma certa agressividade no olhar, mas controla isso. Ou seja, a gente pode pintar um personagem de filme aqui. Eu preferi ser bem realista e dizer que temos aqui 5 perfis, aliás, 5 pilares, para fazer com que você ponha seu comportamento no polo masculino. Deixa eu lembrar, é ambição, é a agressividade ponderada, é o controle, o autocontrole sobre isso, a constância e a fudacidade. Deixa eu ver que o pinito aqui.